Olá, estamos começando mais um Viver Bem, o programa que fala de qualidade de vida e bem-estar. E hoje com um tema muito importante, viu? Afinal, enquanto uma família vive um momento de dor de um ente perder um ente querido, outro vê no transplante de órgão a chance de uma nova vida. Quem espera por um transplante está sempre lutando contra o tempo. A mesma coisa ocorre com o órgão, que é retirado para ser transplantado, já que o tempo que o órgão sobrevive sem a circulação sanguínea é geralmente muito curto e cada minuto conta. Rondônia já vive essa realidade com a captação e transplante de órgãos. E por isso, o Viver Bem de hoje quer falar sobre o Setembro Verde, mês dedicado à conscientização da importância da doação de órgãos, informando, esclarecendo dúvidas e incentivando a sociedade quanto à doação. Nosso convidado de hoje é o Dr. Alessandro Prudente, que é médico cirurgião geral e urologista. Muito bem-vindo ao nosso programa, doutor. Tudo bem? Muito obrigado. E hoje coordenando também a equipe de transplantes, do transplante renal de Rondônia, né, doutor? Doutor, então, para a gente começar falando sobre este tema, captar doadores, imagino que não seja uma tarefa muito fácil, né? Na verdade, existem dois tipos de doador. O doador é possível doar, dispor os seus órgãos em vida. E esse é o doador, geralmente é um familiar relacionado àquela pessoa que precisa. E também existe o doador falecido, que é o doador com morte cerebral. Esse representa cerca de 70%, 80% dos órgãos que são transplantados no nosso país hoje. E essa é talvez o grande desafio que nós temos na área de transplante, que é identificar as pessoas que evoluíram para esse problema, para a morte cerebral, e concluído o diagnóstico, conseguir abordar a família para oferecer a possibilidade de doação a essa família. Dois momentos bastante delicados, né? Tratar com a morte, lidar com a morte de uma família que perdeu ali um ente querido, ao mesmo tempo que tem que correr-se contra o tempo, né, de uma espera, longa espera por uma vida nova, uma chance de uma vida nova. Exatamente, Renata. A gente luta contra o tempo para conseguir executar todo esse processo, desde o diagnóstico da morte cerebral até a realização do transplante, num período em que é viável a utilização dos órgãos. Esse é um grande desafio para a equipe. Doutor, e como que é o processo de captação aqui no nosso estado? A gente tem uma equipe sediada em Porto Velho e algumas equipes de doação de órgãos em cidades que têm esse tipo de paciente grave, crítico, que pode evoluir para a morte cerebral. Então, hoje nós temos equipes em Porto Velho, em Cacoal, em Ji-Paraná e em Vilhena. A captação, na verdade, ela começa com a suspeita de que uma determinada pessoa evoluiu para a morte cerebral. As causas mais comuns é o trauma relacionado à parte de... o trauma encefálico, o trauma craniano, né? E também o derrame, o AVC. Então, diante de um caso desse, primeiro é feito o diagnóstico. Quando se confirma a morte cerebral, morte encefálica, como nós chamamos, aí a nossa equipe, a equipe de doação, procura a família, depois que a família já acompanhou todo o processo, está confirmado o diagnóstico, então é oferecida à família a possibilidade de doar os órgãos para alguém que está precisando. Se a família autorizar, aí essa mesma equipe de doação é responsável por acionar uma equipe de cirurgiões que realiza a cirurgia para a retirada, a remoção desses órgãos. A nossa central de transplantes do estado, ela distribui os órgãos para aqueles que precisam e aí os transplantes são realizados. Que bom, né? Os índices de recusa familiar em Rondônia? Os nossos índices, historicamente, foram muito altos. A gente já teve índices de aproximadamente 90% de recusa. Esses índices, ainda bem, vêm caindo ao longo dos anos e isso é motivo de muita comemoração, de celebração da nossa equipe e hoje os nossos índices já se aproximam de índices nacionais. O Brasil tem em torno de 30% a 40% de recusa das famílias em relação à doação de órgãos. Hoje, o nosso índice atualmente, em 2019, está se aproximando desses índices, o que nos deixa bastante contente, uma vez que a população de Rondônia começa a dar uma resposta em relação à compreensão do processo e da importância do transplante. Mas por que, já que trabalhamos tanto esse tema, doutor, por que a gente percebe que é tão importante quando uma família
mesmo no momento de dor, resolve doar? Por que ainda existe uma recusa, já que é possível salvar uma vida através dessa doação? O que nós observamos é que ainda existe uma falta de compreensão primeiro sobre o próprio processo de diagnóstico da morte cerebral e também sobre todo o processo que envolve o transplante. É compreensível que naquele momento de dor a família não consiga compreender muito bem do que se trata, o que é doação de órgãos, o que é transplante. É um momento muito difícil. Por isso que a gente trabalha no dia a dia, a gente trabalha para conscientizar, sensibilizar não apenas a família, mas também até profissionais de saúde. Afinal de contas, profissionais de saúde que não estão envolvidos com esse tratamento, às vezes não têm completo conhecimento a respeito deles. Então, conscientizar, esclarecer, capacitar profissionais de saúde e também sensibilizar a nossa comunidade é muito importante. Quem que pode autorizar a doação num caso como este? Isso é definido em lei e tem que ser algum parente relacionado até o 2º grau, então, de relação. Por exemplo, os pais, irmãos, avós, filhos podem autorizar. Além disso, o cônjuge também pode autorizar. Mas, independente do que está previsto em lei, nós, como equipe de doação e de transplantes, nós sempre buscamos um consenso dentro da família. É muito importante que a família como um todo entenda o processo e autorize. Muito bem, estamos falando sobre o processo de doação de órgãos, um trabalho muito bonito que vem salvando vidas, inclusive no estado de Rondônia, e que você entende mais depois do intervalo, que é bem breve. Não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o Viver Bem de hoje, falando sobre o processo de doação de órgãos. Estamos no Setembro Verde, é um mês alusivo a essa campanha. Entenda um pouquinho mais sobre a importância da doação de órgãos. Hoje, recebendo o urologista Dr. Alessandro Prudente, que nos ajuda a entender um pouquinho o processo, como é que ele vem funcionando aqui no estado de Rondônia. Doutor, no passado a gente tinha no próprio RG, né, do Registro Geral, ali uma menção se autorizava ou não. Hoje temos algum documento que realmente certifica se no futuro, caso aconteça algo, quero ser um doador de órgão ou não? Não existe mais previsto em lei um documento especificamente para essa finalidade. Porque a lei é clara que a família é que é responsável pela autorização, independente do que tenha sido feito durante a vida. Mas, na prática, nós temos visto que várias manifestações em vida têm sido extremamente importantes para a decisão familiar. Eu vou dar um exemplo, nós já tivemos doadores aqui no estado que haviam se manifestado através do Facebook, dizendo que era doador. E isso foi fundamental para a família. No momento em que ela teve que tomar a decisão, ela sabia qual era a vontade daquela pessoa e atendeu à vontade do doador, né? E assim se concretizou a doação. Então, qualquer manifestação, seja ela através das redes sociais, seja uma conversa direta com a família, ou seja documentos que porventura sejam deixados, todos eles ajudam no sentido de mostrar para a família a sua vontade. Então, o importante é manifestar em vida esse desejo, caso ocorra algo. Exatamente. E a gente tem, inclusive, um estudo realizado aqui em Rondônia, que nós questionamos as famílias sobre a autorização familiar e 95% deles disseram que atenderiam à vontade de um possível doador, embora apenas 60%, 65% se diziam doadores, mas atenderiam à vontade de um doador. Então, manifestar a vontade em vida é o fator mais importante. Agora, imagine você passar por um momento de dor, perder um ente familiar, um ente querido, como foi o caso da Regina, que perdeu o irmão Reginaldo, mas mesmo assim optou em doar os órgãos. Quando saiu o resultado, que a gente viu que ele já estava com câncer bem avançado. Que a solução seria só internar e fazer os procedimentos necessários. Procurei o Hospital de Câncer de Rio Branco e a gente
pegou uma fila de espera bem grande para ele passar na primeira consulta e eu achei melhor trazê-lo. Então, o que eu fiz? Eu vim para Porto Velho, dei entrada no Hospital do Amor aqui e na mesma semana eles já conseguiram uma vaga para mim. Daí foi que a gente começou a fazer o tratamento dele. E daí a gente seguiu com o tratamento dele durante 5 meses. O médico falou que no máximo 6 meses. E no hospital, nossa, maravilhoso. Ele foi muito bem tratado, muito bem atendido. Então, quando chegou o momento do óbito dele, eu estava lá com a minha irmã e a esposa dele. Aí, às 7 da manhã, quando a gente estava resolvendo toda a documentação dele para fazer a preparação do corpo dele, uma assistente social me procurou, mas a minha irmã, e perguntou se a gente não tinha interesse em doar as córneas dele, porque tinha uma pessoa que necessitava e que estava em bom estado de conservação para alguém receber, né? Uma pessoa muito boa de coração, que se ele pudesse, ele ajudava qualquer pessoa que passasse na rua que precisasse, ele estaria disposto a ajudar. Ele nunca foi contra, também ele não era muito de comentar esses assuntos, né? Ele procurava viver. O meu irmão procurava viver cada dia como se fosse o último. Eu tenho certeza que ele faria a mesma coisa se fosse eu que tivesse ido e não ele, se fosse a minha irmã, ele faria a mesma coisa que a gente fez, né? Por ele ter um bom coração, por ele gostar de ajudar o próximo, eu tenho certeza que ele faria. Aí eu não pensei 2 vezes, é para ajudar alguém, então a gente resolveu doar. É um sentimento de vida. E ver a alegria de outra pessoa estar enxergando as coisas com os olhos dele é maravilhoso. E eu gostaria que mais pessoas pudessem receber mais órgãos de outras pessoas. Por que não ajudar o próximo? O nome do programa já diz tudo, viver bem, e a gente vive bem quando a gente distribui amor. Nosso mundo está perdendo essa essência. É muita gente esperando, como eu falei antes, é muita gente esperando um órgão de alguém. Pense na outra pessoa. Eu sei que a dor é grande, e agora eu perdi meu irmão, mas de estar uma parte dele viva em alguém, poder ajudar alguém, isso é uma oportunidade única, né? Uma bela atitude, né, doutora? Que bom seria se todas as famílias seguissem esse exemplo, caso haja a possibilidade. Eu lembro que há alguns anos atrás, numa noite de Natal, nós tivemos uma família que aceitou a doação dos órgãos do seu filho, que havia sido recentemente feito o diagnóstico de morte cerebral. Quer dizer, no dia de Natal, algumas crianças receberam esse órgão e algumas vidas foram salvas a partir de uma atitude dessa família. Então, no momento mais importante de dor, a perda de um filho, num dia tão importante, eles tiveram essa atitude nobre e acabaram fazendo a alegria, a felicidade, trazendo a vida a outras famílias. Desde quando que temos a central de transplantes funcionando aqui em Rondônia e quantos transplantes já foram realizados? A central de transplantes existe desde 2006, mas ela veio com a ideia de ajudar pessoas que precisam de transplante a ir para outros estados. Em 2011, nós começamos a fazer as cirurgias de retirada de órgãos para envio para outros estados. E só em 2014 é que as primeiras equipes foram credenciadas no nosso estado, que são as equipes que funcionam até hoje de transplante de rim e transplante de córnea. Até o momento, nós temos aproximadamente 91 transplantes de rim e mais de 200 transplantes de córnea. Que bom sabermos que tem avançado esse trabalho no nosso estado, né? Você de casa entende um pouquinho mais sobre o Setembro Verde já depois do intervalo, que é bem breve, inclusive, com muitas histórias que comovem. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. De volta com o nosso programa, hoje falando sobre transplantes de órgãos. Doutor, quantos pacientes temos na fila hoje do estado de Rondônia aguardando por transplantes?
Atualmente, a nossa fila de espera para transplante renal é de 106 pacientes. Aí nós temos também uma fila para o transplante de córnea e alguns pacientes que precisam de transplante hepático, hoje eles são vistos por um médico da nossa equipe que os encaminham para aguardar numa fila em São Paulo. Então, os nossos procedimentos são realizados de transplante de fígado, são realizados em São Paulo. Pode ocorrer de um paciente de Rondônia que está aguardando na nossa fila, de repente, receber o órgão de outro estado? Sim, isso já ocorreu algumas vezes no nosso estado, da mesma forma que quando nós não temos ninguém aqui, nenhum receptor pronto ou compatível para receber o órgão, nós oferecemos a outros estados, o contrário também ocorre. Então, nós já recebemos órgãos vindo principalmente da região do centro-oeste, da região norte, mas também de outros estados que beneficiaram pacientes nossos aqui. Quando o senhor fala em pronto, é porque de repente posso estar na fila, mas naquele exato momento não estou apto a receber. Exatamente. Um exemplo clássico é se o paciente naquele momento está com alguma infecção. Digamos que ele está gripado, está resfriado. Infelizmente, ele não pode receber transplante naquele dia. Então, se aparecer um doador para ele naquele momento, ele infelizmente vai ter que aguardar o próximo doador, porque ele não pode receber. Agora vamos conhecer a história de um receptor, de um transplantado que teve uma chance de uma nova vida. O Sérgio Neto conta pra gente como foi passar por esse processo. No final de 2017 eu descobri que eu estava com problema nos rins. Os meus rins estavam barando e eu precisava fazer hemodiálise, né? Que é o tratamento para poder, assim, você ter um pouco mais de vida, né, até o transplante chegar. Aí foi quando a enfermeira-chefe, né, Beth, me recebeu, né, falou que a partir dali eu ia começar um tratamento, né, que era um tratamento para tentar reanimar meu rim. Para mim foi um susto, né, mas aí depois eu fui me acalmando mais, né. A equipe que me acolheu, eles foram uma base para mim, para minha mãe, para minha família, né? Porque eles ajudaram muito a gente. Assim que eu entrei, né, eu passei 2 meses, né, dialisando e tudo corretamente. Mas no começo, né, quando eu entrei, o doutor Fernando Sereta já tinha explicado para mim que tem uma fila de transplante, que poderia se reverter e a gente poderia transplantar. No decorrer desse tempo todo, a gente vai encontrando pessoas que já estão há mais de 10 anos na hemodiálise. Sérgio, eu estou há mais de 10 anos na fila, nunca fui chamado. Eu levei 2 meses. O tempo, ele foi muito rápido, né? Porque eu tinha 1 ano e 1 ano e 4 meses dialisando. Nossa, o Sérgio é bonito, o Sérgio é rico? Não, não sou rico. E também não foi sorte, foi Deus. Para mim foi um susto, né? Quando falaram assim, Sérgio, a doutora ligou, Sérgio, te acalma, tu ganhou um rim. O pós-cuidado é esse, você tem que tomar os medicamentos, né? Que não pode parar jamais. Ter uma boa alimentação, por onde você vai passar por uma nutricionista pela central de transplante. Eu queria dizer para essa família que ela fez o sonho de um outro jovem viver. A família que estiver me assistindo, população de Porto Velho, entenda que você não vai estar fazendo mal, mas sim você vai estar fazendo viver outra pessoa. A gente percebe que quem recebe um novo órgão enxerga aí uma nova vida, uma nova chance. Mas, doutor, há possibilidade de rejeição do novo órgão? É inerente ao transplante a possibilidade de algumas complicações, entre elas a rejeição. Então, após o transplante, é feito todo um tratamento com medicamentos que diminuem as defesas do organismo e evitam a evolução para a rejeição. Isso é uma rotina após a realização do transplante. Infelizmente, quando se diminui também a possibilidade de rejeição, se aumenta a possibilidade de infecções. Então, as 2 principais complicações relacionadas ao transplante são as rejeições e as infecções.
Qual é a mensagem final que o senhor deixa, então, para quem nos assiste neste mês alusivo à doação de órgãos? Olha, a mensagem principal é que se você tem a intenção de ser um doador, é muito importante que você comunique à sua família ou que você expresse isso publicamente através das redes sociais ou da maneira que você achar melhor, mas deixar claro que você tem essa vontade, porque pode estar certo que num momento futuro isso vai fazer a diferença para a vida de alguém e a gente espera realmente que o transplante ele cresça como vem crescendo nos últimos anos, porque as pessoas que precisam hoje têm a sua esperança nessas famílias que autorizam a doação. Então, converse com a família, converse com os amigos, manifeste a sua vontade através das redes sociais. Temos tantas tecnologias hoje para serem utilizadas a nosso favor. Então, quem sabe, né? Caso no futuro algo ocorra, você pode salvar uma vida. Este foi o nosso objetivo, esclarecer um pouquinho mais deste trabalho que é tão bonito. Parabéns, doutor. Parabéns a toda a equipe aqui da Central de Transplantes de Rondônia. É um trabalho realmente árduo, difícil, que tem que vencer o tempo. Mais uma vez, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade. A você um ótimo fim de semana, aproveite bem. Semana que vem nós estamos de volta com mais um programa. Até lá, tchau!